Tá lá, geral. Fala, galera, tudo bom? Deu um problema técnico aí na live. De volta. A gente vai começar o assunto mais uma vez. E dessa vez vai ser melhor porque eu vou segurar na mão aqui, eu vou gerenciar totalmente a interação com a galera e a gente vai ficar mais próximo aqui dos convidados, tá? De alguma forma, vamos repetir aí algumas coisas que falamos. E eu vou começar aqui pela pergunta do meu seguidor, o Wanderson Pereira, e ele perguntou o que são fundos imobiliários, né? E eu vou aqui com a presença do Lucas, do Gabriel, do Jacinto e do Stefano, responder o máximo de perguntas que a gente puder sobre esse tema. E como deu problema na primeira versão, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer as perguntas e vocês vão estar acompanhando aqui essas feras, respondendo o máximo possível aí que a gente puder desses assuntos, tá? Então, vou começar aí com o Stefano, vou perguntar para ele. Stefano, classifica para mim o que são fundos imobiliários. Fundos imobiliários nada mais são do que empresas que possuem propriedades imobiliárias, sejam imóveis, a grande maioria possui imóveis, e distribui os rendimentos para os cotistas desses imóveis. Então, galera, o que o Stefano estava falando? Fundo imobiliário é um condomínio fechado de cotas que tem por fim investir em ativos relacionados ao setor imobiliário. Isso significa que você só pode negociar as tuas cotas no mercado secundário. O que significa isso? Eu não posso ir lá pedir para o gestor, para o administrador, devolve meu dinheiro, não quero mais fazer isso. Tu tem que negociar a tua cota a valor de mercado, num mercado negociado publicamente. Tô certo, Jacinto? É isso? Confirma isso? Exatamente. O fundo imobiliário é um fundo fechado, não permite resgate de cotas. A única maneira de você desfazer das suas cotas é vender no mercado secundário, no ponto final. Fechado. Então aqui vamos para a segunda pergunta. Que a segunda pergunta vai diretamente para o meu amigo, vamos ver quem está na fila aqui, para o Lucas Xavier. E eu vou perguntar para ele, Lucas, qual é a tua experiência com fundos imobiliários, como você conseguiu isso e o que você precisa levar em consideração na hora de fazer um investimento nesse tipo de ativo? Bom, primeiramente eu sou muito adepto à filosofia do Peter Lynch. Eu gosto muito de ver o ambiente ao meu redor, sentir como é que os ativos da bolsa estão afetando a nossa vida. E então eu percebi que no meu bairro onde eu moro tinha muitos imóveis à venda e alugando, e resolvi me interessar por imóveis em bolsa. E aí eu descobri os fundos imobiliários e, utilizando a fração de preço e valor patrimonial, descobri que muitos deles estavam descontados, o que me fez me interessar mais ainda em entrar nesse meio. Então eu comprei alguns fundos antes da eleição do Bolsonaro, que hoje já me deram 30%, 40% de rentabilidade. Mas esse não é uma fração que a gente deve somente olhar sozinha como indicador. A gente deve olhar outras coisas. Alguns fundos imobiliários eles renderam até mais que as ações, né, Lucas? Exatamente. Quais são os fatores aí que você leva em consideração na hora de investir em fundos imobiliários? Constância de dividendos, não pode ser monoativo ou monoinquilino, e precisa ter o preço, valor patrimonial não muito alto, de preferência abaixo de 1 e acima de 0,75, 0,80. Perfeito. Então, vou aproveitar essa pegada que o Lucas fez aqui e vou falar com o Jacinto, que é mestre. Ele fez a tese de mestrado dele, a dissertação de mestrado sobre fundos imobiliários. Eu vou pedir para ele explicar para vocês aqui do Instagram, nessa live, sobre qual é a diferença entre um fundo monoativo e monoinquilino. Fala aí pra gente, por favor, Jacinto. O monoativo é o fundo que tem apenas um ativo em carteira, ou seja, é um fundo que investe em apenas um prédio, um shopping e assim por diante. O monoinquilino que tem apenas um inquilino em carteira, somente um inquilino, tá? E o fundo corre grande risco se acontecer alguma coisa com esse inquilino com o contrato e ficar sem inquilino, e portanto ter a vacância em 100%. Então isso é muito interessante analisar em cada fundo imobiliário, tá? Não necessariamente é ruim, porque sempre depende do contrato. No entanto, isso é um fator a ser estudado.
Ou seja, existe, por exemplo, na prática, me dá um exemplo prático de um ativo que ele seja monoativo e multi-inquilino. Monoativo e multi-inquilino, por exemplo, você tem o TB Office em São Paulo, que é o TBOF11, ele é monoativo, só que ele é multi-inquilino. Você tem o FBBI 11, que ele é monoativo também e multi-inquilino. E eu vou dar um exemplo de monoativo e monoinquilino, que é o INSPER em São Paulo, o FCFL 11. Ele é monoativo e monoinquilino. No entanto, ele tem contrato de longo prazo, que vence em 2037. Então, se você gosta de fundos assim, gosta de analisar o dividendo e a qualidade do dividendo, está aí um fundo para você estudar. É um fundo interessante para estudo. Perfeito, perfeito. Vou aproveitar que o Jacinto foi o último a falar. Vou puxar outra pergunta dele aqui. Perguntaram, Jacinto, o que esperar de rendimento de fundos imobiliários no espaço de um ano? Qual a expectativa aí? O que é razoável pensar em termos de rendimento? Sempre procure fundos imobiliários que pagam mais do que a Selic e que pagam mais que o Tesouro IPCA, ok? Afinal de contas, a renda variável e o risco é maior. Para propriedades comerciais, mais especificamente, em torno de 7,5% e 8,5%, ok? Fechado. Aproveitar aqui, Gabriel Moraes, que vive de fundos imobiliários, tem uma autoridade prática nesse assunto. O Rafael Cunha, o seguidor dele, perguntou qual é a diferença entre gestão ativa e gestão passiva de fundos imobiliários, Gabriel? Então, a gestão passiva é um fundo imobiliário clássico, que eu chamo de clássico. Ele tem um imóvel e ele aquele imóvel gera renda e ele distribui para o cotista. Ponto final. Essa é a dinâmica de um fundo com gestão passiva. Já nos fundos com gestão ativa, ele geralmente possui vários imóveis e ele tem a liberdade, o gestor, no caso, de comprar e vender esses imóveis, fazer esse giro da carteira para tentar gerar alfa, gerar mais valor ao cotista e distribuir esses lucros, esses rendimentos extras para o cotista com isenção total de imposto de renda. Então essa é a diferença principal entre os dois fundos. E agora eu vou tirar uma dúvida pessoal com o Gabriel. De alguma forma, os gestores ativos, eles têm algum tipo de remuneração diferenciada para assumir esse risco? Eles têm algum tipo de benchmark quando a gente está falando de fundo imobiliário? Como que você classifica as diferentes remunerações do investidor, do gestor ativo e do passivo, Gabriel? É o seguinte, com esse benefício da gestão ativa, também tem um preço a se pagar. Então você, como cotista, vai pagar uma taxa de administração e gestão maior do que um fundo de gestão passiva. Justamente porque ele está tendo um trabalho a mais de gerar alfa. Ou seja, você tem a taxa de performance, que não são todos os fundos, mas acontece, não é uma taxa que é pré-definida global em termos de fundos, no mercado de fundos imobiliários. Cada fundo tem a sua taxa de performance e caso ele venha a conseguir ultrapassar essa performance, ele vai cobrar de você, cotista, um percentual anual em cima desse lucro. Ou seja, ele só vai ganhar mais se ele ganhar mais para você. Isso significa que os interesses estão alinhados, né? Exatamente. Isso é muito importante. Vou pegar aqui uma pergunta agora que foi feita para o Stefano. Como precificar corretamente fundos imobiliários, Stefano? Existem alguns métodos. Muitas pessoas utilizam o fluxo de caixa descontado, né? Você vai pegar os fluxos de caixa no futuro e trazer valor presente. Tem outras pessoas que se satisfazem com um prêmio de 2% a mais ao ano do que o prêmio da NTNB mais longa, ou seja, se o prêmio da NTNB é 2050 está pagando, sei lá, 4,5% de prêmio, a pessoa soma mais 2% e se o fundo estiver pagando mais ou menos aquilo ali, satisfaz essa pessoa. Eu não utilizo nenhum dos dois métodos, vale a pena também chamar a atenção para um método que o Jacinto gosta, que eu achei muito interessante também. Explica um pouco pra gente aí, Jacinto, essa metodologia. Eu vou explicar, é uma metodologia bastante prática, assim, é mais para você ter uma noção do valor do imóvel, tá? Basicamente é o seguinte, você vai pegar a receita de aluguel do fundo, descontar as despesas operacionais do fundo, digo operacionais, sem contar as despesas financeiras, e vai dividir pela taxa de capitalização, que é o chamado cap rate. Tá? A taxa de capitalização é a taxa que aquele imóvel capitaliza dividido pelo valor de mercado.
Ou seja, você vai pegar o lucro operacional líquido e vai dividir por essa taxa. Aí você tem um valuation aproximado do fundo, tá? Em real estate, a gente tem basicamente são 3 métodos de avaliação. Que é o fluxo de caixa descontado, que meu amigo Stefano falou, tá? A gente tem o segundo, que é o sales, o método de sales, que é o seguinte: você pega um imóvel parecido e similar na mesma localidade e precifica esse imóvel. E o terceiro é o custo de reposição, e todo o custo que o imóvel tem para construir novamente. Ou seja, você vai pegar o terreno e todo o material construtivo para construir um edifício, um empreendimento parecido com o seu ou igual ao seu. E esse é o custo de reposição. Tá? Então são 3 métodos em real estate. Então vou aproveitar que esse assunto apareceu aqui, eu vou fazer uma pergunta para o Jacinto, que é o seguinte. Jacinto, nessa metodologia de precificação, onde você procura o valor operacional de receita gerada pelo fundo, a depreciação entra ou ela não entra nessa conta? Ela não entra nessa conta, tá? Ela não entra. Os americanos não gostam de utilizar, porque na verdade a depreciação ela não é operacional. Ela não é necessária para colocar o fundo em operação. Sei. Tá? Mas é importante, a gente que tem, eu, Stefano, a gente tem uma imobiliária de imóveis físicos, a gente sabe disso. O imóvel ele sofre depreciação e a gente tem que repor essa depreciação com o tempo, né, Stefano? É isso aí. Então, a gente, apesar de não ver esse dinheiro saindo do nosso caixa mês a mês, a gente tem que criar uma provisão, porque alguma hora essa conta vai chegar, né, Stefano? Já chegou para você alguma vez? Pô, já é uma droga. Falando nisso, vou procurar aqui uma outra pergunta, mas já vou adiantar o seguinte: muita gente perguntando como começar no mercado financeiro, como fazer. E aqui veio a pergunta que eu vou botar pro Lucas, que está do meu lado aqui, ó. Lucas, os fundos que você tem, quantos fundos você tem na tua carteira? 5. Todos eles pagam renda mensal? Não é a mesma periodicidade? Como é que funciona na prática com você? Todos eles pagam mensalmente. Eu também não gostaria de ter um fundo que pague anualmente para mim. Por quê? Bom, porque a melhor característica do fundo imobiliário em si, em generalizando, é o poder da bola de neve, porque todo mês vai estar caindo dinheiro na sua conta que você imediatamente pode reinvestir onde você achar melhor. Você não precisa esperar o ano inteiro para poder escolher. E outra coisa que eu estava falando com o meu amigo Jacinto ontem, enquanto a gente jantava, era o seguinte, né, Jacinto? Como o fundo imobiliário ele costuma pagar mês a mês a sua renda, a partir do momento que cessa a renda, você já percebe que ligou uma luz amarela ou uma luz vermelha no fundo. Como é que você faz esse tracking, esse gerenciamento dos recebimentos mês a mês? E se travar o pagamento de proventos, o que fazer? É o seguinte, você precisa ver qual que é a qualidade dos inquilinos, tá? Você precisa ver, por exemplo, ter noção da duração do contrato, porque é o seguinte, você pode não saber qual que é o valor do contrato, mas você sabe a duração do contrato. Então, se acontecer alguma interrupção, é porque algum inquilino saiu. Isso você consegue ver no fato relevante. O fundo emite fato relevante e você consegue ver o que aconteceu com aquele rendimento, tá? Pode ser que, por exemplo, um inquilino saiu e aumentou a vacância e o rendimento diminuiu, ou, por exemplo, ele acabou o contrato. O contrato acabou e o inquilino foi procurar um outro local. Perfeito. Então, esse tipo de informações a gente procura dentro do site da gestora, não é, Jacinto? Perfeito. Isso tem no site da gestora, tá? Do administrador também, e também no site da B3 da Bolsa, que também tem os fatos relevantes. No entanto, eu, Jacinto, prefiro no site do gestor, porque ele tem, vamos dizer assim, ele é mais diligente na transparência. Tá, muita gente aqui online perguntando o endereço do Instagram das pessoas que estão aqui nessa resenha de mercado financeiro aqui em casa. Fala aí o teu Instagram, Stefano. O meu é @Stefano Dias, STEFANNO Dias. Com 2 N's, né? Com 2 N's, isso mesmo. Show. O meu é o @j.fundosimobiliários. Jacinto, J de Jacinto, né? Isso aí. O meu é @Gabriel Moraes com _8. @Chave Invest, XAV Invest, até o T, só seguir lá. Show.
aqui vamos priorizar também algumas perguntas feitas pelo pessoal que está online, e aí eu vou escolher aí, botar a galera na fogueira aqui, né? Como é feita a cobrança da taxa de administração, Gabriel? A taxa, você não tem que se preocupar em pagar essa taxa você mesmo. Quando você recebe o rendimento mensal, essa taxa já foi descontada. Então não tem burocracia nenhuma, é uma preocupação irrelevante. O mais importante é você saber o quanto é essa taxa anual e ver se vale a pena. E como é a prestação de contas desses custos e dessas despesas que o fundo imobiliário tem, Gabriel? O fundo imobiliário, todas as despesas, todos os custos, toda a operação, ela é colocada no papel e você tem acesso a isso. Então o fundo imobiliário ele é muito transparente, então você sabe o que está acontecendo, todas as receitas, dos custos, você pode acessar isso. Eles têm o informe, né, mensal e trimestral, então é algo que é muito claro, muito explícito e que traz conforto para o cotista. Perfeito. Aqui a Alexandra Polini, que eu sei que é seguidora também do Chave Invest, pergunta o seguinte para ele: qual FII não está em alta, mas vale a pena ser estudado, Lucas, na sua opinião? Essa é uma boa pergunta, porque todos os FIIs que eu acompanho subiram bastante, em termos de 30% a 40%, que foi o que eu comentei um pouco mais cedo. Então, eu não vejo nenhum FII. Então, vou até pedir a opinião do Jacinto, para ver se tem algo que a gente possa estudar nesse momento. Tem sim, existem algumas oportunidades que eu vejo como não óbvias, tá? Então, por exemplo, você pode estudar um FII que eu venho estudando, que eu já respondi, inclusive, um seguidor a respeito disso. O VISC, que muita gente não gosta, pode ser uma oportunidade. Eu não gosto. Por quê? Por exemplo, o Stefano... Pera aí, agora tem uma briga aqui. Tem uma briga, um vendendo e outro comprando, ou não chega tanto? É porque é o seguinte, os shoppings aqui no Rio de Janeiro realmente não são tão bons assim. No entanto... Qual é o ativo que o VISC trabalha? Vamos deixar claro para quem não conhece, tá? São shoppings, tá? O fundo atualmente tem 9 shoppings, 3 no Rio de Janeiro, um em São Paulo e outro em Recife e no Sudoeste. O que eu vejo é o seguinte, eu procuro por oportunidades não óbvias. E isso para mim é uma oportunidade. Então é o seguinte, o que eu vejo? Venda por metro quadrado, SSS, que é Same Store Sales, é uma medida de aluguel das mesmas lojas, tá? Vendas das mesmas lojas, venda do mesmo aluguel, que é SSR. Então é o seguinte, eu vejo que ao longo do tempo isso está aumentando, tá? E se isso está aumentando, é um indicativo que o fundo pode oferecer uma boa oportunidade. Assim, o fundo tem um pitfall, que é um defeito, na minha opinião. A taxa de administração é alta. Quanto é alto? 1,35%. Deixa eu perguntar aqui, só para travar aqui, Gabriel, o quanto não pode pagar de taxa de administração no fundo imobiliário? Depende do tipo de fundo. Se ele é monoativo, eu diria até 0,5% ao ano seria o ideal. Mais que isso, tem que ficar de olho. E para um fundo multi, né, imóveis, até 1% seria justo. Mais que isso, depende muito da gestão, como o fundo trabalha, o seu histórico, para aí você avaliar se vale a pena ou não pagar esse percentual a mais. Então, voltando aqui no VISC 11, quanto está a taxa de administração dele, Jacinto? 1,35% ao ano, tá? É uma taxa alta. No entanto, quando você tem uma taxa alta, o gestor, na minha singela opinião, tem que entregar resultado, senão não vale a pena. E ele tem muito para aportar ainda, ele está com 260 milhões de reais em carteira para aportar. Então é o seguinte, é uma oportunidade na minha opinião, porque é o seguinte, eu quero dar uma chance para o gestor mostrar quem ele é, se ele performa, entendeu? Então por isso que eu vejo como uma oportunidade, não óbvia, mas para mim é. Tá? Isso não significa que ele tem que ser o maior fundo imobiliário da tua carteira, né? Exato. Por exemplo, se você tem um perfil de risco um pouco mais moderado, estude fazer uma baixa exposição a esse ativo, uma baixa exposição. Porque é o seguinte, se o ativo subir muito, você vai estar exposto. E se o ativo cair, você também vai estar exposto. Mas se você tiver uma carteira, essa perda para você não vai ser tão intensa. Então estude essa possibilidade. Agora vamos dar a chance aqui de réplica desse que não gosta do ativo. E olha só que interessante. A gente tem pessoas que entendem bastante aqui de fundos imobiliários e elas estão divergindo entre si nas suas opiniões. Um gosta do ativo, o outro não gosta do ativo, e é isso que a gente quer trazer para você aqui, enriquecimento de pontos de vista, porque o mercado é feito disso, de pessoas comprando de um lado, vendendo de outro, e o preço ele é apurado justamente nessa curva de oferta e demanda de papéis. Hoje,
teve o caso de um ativo específico, né? O GG, o quê? RC. O que aconteceu com ele, Stefano? As cotas de subscrição, o GGRC 13, viraram GGRC 11. Então, as pessoas que puderam comprar essas cotas por R$ 116,70 puderam vender a mercado hoje, que por acaso ontem fechou a 130 muitos, 137. Então, essa cota aí despencou simplesmente porque as pessoas estavam realizando esse lucro. É normal isso acontecer no mercado de fundos imobiliários? É normal. É muito importante também quem está começando não deixar se intimidar por causa desse tipo de movimento, não ficar com medo, é perfeitamente normal. Eu até comprei mais GGRC hoje porque eu gosto bastante desse ativo. Hashtag skin in the game, então? É isso aí. Boa, então fala aqui, por que você não gosta de VISC 11, Stefano, por favor? 11, eu vou falar aqui. Primeiro, alta taxa de administração. Segundo, que muitos shoppings não são secundários, para não dizer terciários, em suas determinadas regiões. Como o Jacinto disse, o gestor realmente tem 200 e muitos milhões em caixa. De um total de quanto? Só para eu ter noção. Quanto, Jacinto? 700? Ele tem de patrimônios 850 milhões de reais aproximadamente. Então ele tem um total de 800 e poucos milhões e 200 não estão alocados? Ou ele tem 800 alocados e 200 e poucos não alocados? 200 e poucos não alocados e 800 já alocados. Então ele tem muito dinheiro ainda para alocar. Tem um bi, então, do patrimônio? Perfeito. Esse é valor patrimonial aproximado, ok? Show. Então, no caso dos fundos imobiliários, quando o fundo tem caixa, é ruim. Por quê? O gestor bota em renda fixa e paga o imposto de renda sobre essa renda fixa. Só que o gestor do VISC fez uma... Qual é o termo da palavra? Fusão? Não. Interesses. Conflito de interesses? Não, o contrário. Uniu os interesses. Uniu os interesses e fez um desconto da taxa de administração para que todo esse caixa não reduzisse o dividend yield do cotista. Então, essa benesse tem uma data pré-determinada, se eu não me engano, vai até meados desse ano. Só que a minha crítica é o seguinte: tá, isso é bom, é união de interesse, sim. Só que já tivemos momentos melhores para alocar esse dinheiro antes das eleições, por exemplo. Esse dinheiro está em caixa há muito tempo, há mais de um ano talvez, ou quase um ano. Então deixa eu ver se eu entendi o que o Stefano está criticando em relação a esse fundo chamado VISC 11. A curva de juros ela fechou depois da eleição porque a sociedade estava precificando um risco maior caso um governo de esquerda continuasse à frente do Brasil. Como veio um governo de tendência liberal, que a gente chama do Bolsonaro, a curva longa de juros fechou e isso de alguma forma eliminou uma grande oportunidade que se apresentava no mercado financeiro. E desde então a gente viu as ações numa alta bem intensa e os fundos imobiliários também. Se a gente pegar a NTNB e outros títulos que têm uma característica, uma duration mais longa, eles também tiveram uma apreciação considerável. Então, Stefano, chega aqui do meu lado e me fala aqui com total sinceridade. Tu acha que o cara dormiu no ponto, então, no VISC? Tem grande probabilidade que sim. Boa. Falando em dormir no ponto, eu vou falar aqui com o Lucas Xavier, que eu sei que ele entende muito de análise técnica, e eu vou perguntar se essa metodologia ela serve para investir em fundos imobiliários. Você usa análise técnica para investir em fundos imobiliários, Lucas? Não uso, porque em fundos imobiliários a tendência não é você ficar vendendo os fundos. Não existe você ficar vendendo a descoberto fundo imobiliário, porque quando você entra num FII, você teoricamente vai carregá-lo pela sua vida, caso não perca os fundamentos, e normalmente não tem liquidez suficiente para você ter um ganho considerável usando os gráficos. Então, para quem não entende de análise técnica, análise gráfica e quer saber um conceito super importante sobre essa metodologia de investir, é o seguinte: quanto mais volume você tiver numa figura, num gráfico, mais forte quer dizer que aquele sinal
tem, né? Mais força aquele sinal tem, né? A tendência ela é confirmada pelo volume. Sem volume não tem movimento. Perfeito. A Alexandra aí já sabe que o canal do Tiuli é o canal do conhecimento. Eu vou perguntar aqui pro Gabriel, por ser uma autoridade prática no assunto, viver de fundos imobiliários, como iniciar uma carteira de investimentos. Será que fundo imobiliário é a melhor opção para começar? Qual é a tua opinião, Gabriel? Eu acho que sim, é a melhor opção na renda variável, porque é o seguinte, você tem menos volatilidade e você já recebe o seu rendimento, né, esse dividendo, já no próximo mês. Então isso estimula de uma forma positiva você a segurar aquele ativo ali e comprar mais para que o próximo rendimento seja cada vez maior e maior e maior. Já nas ações a volatilidade é muito mais alta, então para quem não está acostumado pode ser um fator negativo, e os dividendos eles são distribuídos de uma forma esporádica. Então eu diria que fundos imobiliários é um caminho mais tranquilo para quem quer começar na renda variável, nesse mundo aí de investimentos financeiros. E vou perguntar agora para o Jacinto uma pergunta que eu recebo muito mesmo. Jacinto, qual é o mínimo de ativos, mínimo de fundos imobiliários que eu tenho que ter na carteira para estar bem diversificado? Olha, essa pergunta é bastante polêmica. No entanto, eu fiz algum estudo e conversei com algumas pessoas. Uma quantia bastante interessante é de 8 a 12. Esse intervalo de 8 a 12 é bastante interessante, porque é o seguinte, você consegue fazer uma alocação equal weight, ou seja, os mesmos pesos para cada ativo. Então é interessante, tá? Se o aporte for mais robusto, tá? Você pode colocar mais que 12. No entanto, exige mais trabalho para analisar cada ativo na sua carteira. Então, se você puder simplificar, é melhor. Tá? Então 8 a 12 é bastante interessante, tá? Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, eu acho que depende. A situação é a seguinte, se você tem uma grande quantidade de dinheiro para aportar de uma vez, eu acho que essa estratégia realmente é melhor, de 8 a 12. Mas você que está começando, é sempre bom começar devagar, aportando mês a mês, sentindo o mercado, então você teria que ter menos fundos. No primeiro mês você aportaria em um fundo que você escolheu, no segundo outro fundo diferente, e assim construindo a sua carteira de investimentos. Então acho que sim, essas são as duas vertentes aí para quem está começando. E aqui eu vou fazer uma pergunta aqui super simples do Davi Tanaka pro Gabriel mesmo. Foi ele que recebeu essa pergunta. Eu acho que eu não sei se essa pergunta é fácil ou difícil, tá? Mas se o cara, ele falou que ele tem um COI, ele acaba com esse COI para investir em fundo imobiliário, ou espera o COI vencer, ou o COI matar ele? Não sei qual é a melhor maneira de colocar essa pergunta. É o seguinte, eu tenho uma filosofia de investimento, né? Que é o seguinte, se você fez cagada, você percebeu que o investimento que você colocou dinheiro não é bom, e você não quer isso para o longo prazo, você não quer mais isso para a sua vida, é melhor sair. E não esperar empatar, ou esperar 3 anos para pegar esse dinheiro de volta. Então eu acho melhor o quê? Realizar o prejuízo e partir para algo que seja sustentável, que você goste pro longo prazo. Imagina a situação que você descobre que a tua mulher te traiu, né? Porra, tu vai fazer o quê? Tu vai esperar o melhor momento para poder falar com ela e resolver a situação? Não, né? Tu vai terminar ali e bola para frente. Então essa é a minha visão sobre COI ou qualquer investimento que não seja dos melhores, né? Então, galera, outro conceito muito importante que a gente está pegando aqui é o seguinte: não tenha uma obesidade mental, de ego, de pensar só porque você já fez que você não pode voltar atrás. Todo momento que você identificar que o trem saiu do trilho, você tem a oportunidade, você tem a possibilidade de recolocar ele no trilho e ir para o caminho certo, que é o caminho da renda passiva, da liberdade, porque os investimentos eles não foram feitos para acabar com a nossa qualidade de vida. Os investimentos são feitos para a gente aumentar a nossa qualidade de vida. Como o Benjamin Graham falou muito bem no Investidor Inteligente, no final das contas, todo mundo só quer se aposentar em Boca Raton, tá? Vou fazer mais uma pergunta aqui pro Stefano. O que você acha de fundos em fundos imobiliários? Eu pessoalmente não gosto, mas para quem está iniciando pode ser uma alternativa.
Por que eu não gosto? Porque além o fundo de fundo, ele possui como patrimônio outros fundos imobiliários, que cada um tem uma taxa de administração. Logo, o fundo de fundos também tem uma taxa de administração. Logo, você vai estar pagando 2 taxas de administração em cascata. Os pontos positivos é que eles já são diversificados. Eu, pessoalmente, que me sinto à vontade de escolher os ativos individualmente, eu prefiro me abster deles justamente por essa característica. Mas a grande proposição de valor dos fundos de fundo é gerar alfa, ou seja, gerar ganhos extras que o gestor vai conseguir realizar através da compra e venda de ativos. E aproveitando que a palavra está com você, o teu seguidor, o Diogo Cabral, perguntou: saio de Ambev para comprar fundo imobiliário ou não? Então, isso é uma questão que a própria pessoa tem que decidir, mas cada caso é um caso. Boa. Qual é o melhor exemplo de fundos que a gente tem na B3, Jacinto? Tem vários fundos. Primeiro, você é a favor ou contra investir em fundos de fundos? Desculpa. Eu tenho a mesma filosofia do Stefano nessa questão. Eu acho que o fundo de fundos para iniciante é muito bom porque é o seguinte: o gestor, ele é pago para achar as oportunidades. E se ele é pago para achar as oportunidades, ele trabalha por você. Claro, há um preço, mas ele trabalha por você. Então, ele diversifica a carteira do fundo para você. Então, você pode, para quem é iniciante, é interessante sim pesquisar, apesar desse pitfall que o Stefano bem disse, que são taxas de administração em cascata. Pera aí que o Jacinto e o Stefano falaram uma coisa que o Tiuri tem que falar também. Eu tenho que emitir minha opinião. Olha só, chega aqui vocês dois. Chega aqui junto do Tiuri com o coração aberto. Me diz um negócio. Eu posso contratar então uma Suno Research, uma Eleven, uma Empíricos e comprar o relatório e comprar os fundos imobiliários que eles acham que faz sentido, que também eu faço sentido, e não pagar o fundo de fundos? Faz sentido essa estratégia na cabeça de vocês? Fala aí, Jacinto. Eu acho que faz sentido, porque é o seguinte, eles são, tanto a Suno Research quanto a Eleven, Levante e outras casas independentes, são analistas bastante experientes e eles emitem uma opinião a respeito do fundo. Logicamente, você pode discordar deles, né? Só que é um trabalho deles, é um trabalho diligente e minucioso, e vale a pena conferir sim, tá? E você, Stefano, o que você acha? Só para deixar claro que a gente não está recebendo nada para falar desses nomes aqui. Exato. Vieram totalmente espontâneos para a gente. Eu só estou questionando aqui se existem 1001 maneiras de chegar a Roma, de preparar Neston ou não, tá? Qual é a tua opinião de ter carteiras recomendadas de fundos imobiliários, Stefano? Pode ser uma alternativa sim. Também vai... Eu incentivo isso porque as casas de research produzem relatórios e é uma oportunidade de você entender o que eles estão pensando, como eles estão pensando. Então, realmente pode ser uma alternativa sim. Perfeito. Interessante perceber isso também. Eles não falaram de uma coisa que eu acho muito importante, que eu percebi nos últimos 5 anos. A gente tem que estar muito atento conforme a geografia dos nossos ativos imobiliários. Por quê? Rio de Janeiro passou por uma crise muito severa devido à queda do petróleo, royalties, Petrobras, corrupção, Deus o livre, tempestade perfeita. E tinha alguns fundos aqui, né, Lucas, como o Almirante, o Torre Almirante, que graficamente até apresentaram algumas oportunidades, mas que sofreram muito durante essa crise. Você se preocupa com a geografia dos fundos imobiliários que você tem, ou você deixa totalmente na mão do gestor? Me preocupo sim, mas antes de investir, eu primeiro quero saber o que eu quero daquele fundo. Se eu quero dividendos constantes, eu procuro um fundo que esteja presente num bairro onde os negócios acontecem de verdade. Por exemplo, o FAMB, se eu não me engano, é no centro. Sim. Então, no centro, com certeza, esse edifício conseguiria manter um padrão de dividendos. Mas agora, um fundo aqui pela Barra, pelo Recreio, com certeza eu procuraria uma valorização da cota, não uma constância de dividendos. Entendi. Então, a gente tem, de alguma forma, falando aí, não querendo botar também palavra dentro da boca do Lucas, a gente tem uma visão rentista e a gente tem uma visão empreendedora dentro dos fundos. A gente pode dividir nesses nichos. E isso vai estar totalmente de acordo com o nível de yield que esses fundos vão estar pagando.
Tô certo ou tô errado, Gabriel? Como é que você enxerga fundos com alto yield de dividendos e baixo yield de dividendos? O importante é o seguinte, o dividendo, o yield, ele não deve ser analisado de uma forma separada. Ele é só um balizador. Então, eu e o Stefano, a gente gosta de falar o seguinte, para você montar uma carteira terrível, você pega o maior yield, uma lista com os maiores yields, os 10 maiores, aí a sua carteira vai ser a pior carteira do mundo. Então, existem tipos de fundo, como os fundos de papel, por exemplo, que têm yields maiores, mas são relativamente seguros, e existem fundos de shopping center com yields menores, mas que a valorização da cota durante os anos, ela é esperada. Então, basta saber o que você quer. Você quer renda maior imediata ou você quer uma renda maior no futuro? Esses são os dois viés. E um grande exemplo que a gente pode dar, falando no que o Gabriel mencionou, é o XP Macaé. Fala um pouco sobre o XP Macaé e a tua percepção sobre ele, Jacinto, por favor. O XP Macaé é um fundo que tem um imóvel na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, né? A cidade sofreu muito com a crise econômica, em especial por causa da falta de royalties do petróleo, que o preço do petróleo caiu, né? E esse fundo, ele é monoinquilino, tá? A Petrobras já manifestou interesse em sair do edifício. O edifício, sim, corre o risco de ficar 100% vago, tá? A Petrobras ainda está negociando a saída do fundo, tá? Ainda mantém alguns funcionários lá, mas ela já manifestou interesse. Então, provavelmente, em alguns meses, esse fundo, se não colocar um novo inquilino, ele vai ter vacância 100% e esse fundo não distribuirá, infelizmente, os dividendos aos cotistas. Ou seja, aquele yield que ele está pagando atualmente na ordem de quanto? Ele está pagando, se eu não me engano, entre 6 e 7 no máximo, ou seja, é um prêmio muito baixo em relação ao Selic, tá? Show. Então, galera, a gente tem que tomar cuidado com essas cascas de banana no meio do caminho, porque o yield alto, ele pode parecer uma bela recompensa no curto prazo. Só que a gente precisa ter claro a qualidade desse provento, a qualidade do inquilino, como eles mesmos já falaram. Aqui eu vou escolher, cada um aqui que vai ter que levantar a mão e falar sobre... Quem quer falar de fundo de tijolo aí? Algumas características, prós e contras. Stefano levantou a mão aqui. Stefano, fala aí, prós e contras. O doutor Marcelo Brandão perguntou aqui para falar um pouco mais de fundo de tijolo. Fala aí, o que você acha, qual é a sua opinião, prós e contras? Então, o fundo de tijolo, propriamente dito, são os imóveis, fundo possuidores de imóveis. Esses fundos tendem a performar melhor em cenários de taxas de juros baixos e também quando as taxas de juros caem. E a recíproca também é verdadeira, as cotas tendem a desvalorizar quando as taxas de juros sobem. Mas os maiores retornos estão nos fundos de tijolo. Sério? Eu não tinha essa percepção, bom entender isso. Só para a gente botar um contraponto aqui, eu vou pedir para o Jacinto explicar o que é o CRI e qual é a característica dos fundos de papel que contém muito CRI. É o seguinte, o CRI... e outra coisa, se pode haver um fundo misto, ou seja, tijolo e papel. Na verdade pode sim, tá? Só explicando para o pessoal que é o CRI. O CRI é um certificado de recebível imobiliário. É um título que tem como laço recebíveis imobiliários, ou seja, financiamentos imobiliários. E existem fundos que investem nesses CRIs, que compram esses CRIs, que colocam em carteira, e a partir dos financiamentos imobiliários recebidos, né, o fundo distribui esses financiamentos para os cotistas em forma de dividendo. Boa, perfeito. Tocando nesse assunto, eu sei que essa pergunta já teve, o Gabriel vai responder agora. Tem chance de fundo de papel virar subprime? Não. Por quê? Não, isso é um absurdo, É o seguinte, o subprime, resumidamente aqui, foram empréstimos dados para pessoa física, né, o crédito podre, que eles chamavam nos Estados Unidos. Porque essas pessoas não tinham condição nenhuma de arcar com esses financiamentos. E os bancos jogando financiamento para as pessoas. Uma hora a bolha ia estourar. Já no fundo de papel, eles são feitos apenas para pessoa jurídica, ou seja, empresas que têm renome, que têm história no mercado.
é feito um estudo muito grande antes de colocar dinheiro em um desses CRIs. Então é um investimento muito mais seguro. E o lastro imobiliário que tem por trás, você tem que pensar o seguinte: imagina que o fundo de papel ele é um trapezista. Então ele vai naquela corda ali, ele não quer cair, não é o objetivo dele. Mas se ele cair, vai ter uma rede, que é o lastro imobiliário, para segurar e amortecer essa queda. Simples assim. Muito bom. A gente tem muita gente aí elogiando o alto nível das pessoas que estão falando nessa live. E é isso que é o canal do conhecimento, o canal do Tio Uli. Gente falando com liberdade sobre os assuntos em alto nível. Vou perguntar aqui pro Lucas, numa questão pessoal. Você prefere investir em ações ou em fundos imobiliários como classe, Lucas? O que você pessoalmente tem mais facilidade e obteve mais retornos? Eu gosto mais de ações, porque eu sou muito favorável à valorização. Então, em ações, para quem está começando, até 20 mil você consegue fazer sem o imposto de renda. E em fundos imobiliários você tem o imposto de renda para poder te atrapalhar nessa. Então, em fundos imobiliários eu penso mais nos dividendos. Em ações eu prefiro mais a valorização. Então, meu foco é um pouco maior em ações. Então, só para deixar claro, o Tio Uli também, eu tenho uma predileção para ações, mas a gente tem uma coisa em comum, Lucas, que nem todo mundo tem. A gente tem um longo prazo ao nosso favor, né? Isso significa que quando a gente investe em ações, a gente está contando com um longo prazo. Isso aí é muito relevante, é um diferencial competitivo, diferentemente dos fundos imobiliários que pagam renda já no próximo mês que você compra eles. E isso é muito bom para pessoas que têm já uma idade mais elevada. A gente não está falando que é pessoa velha, a gente está falando de pessoas que têm uma responsabilidade mensal de fluxo, né? Tudo isso conta a favor dos fundos imobiliários. E a volatilidade em relação ao risco, o retorno em relação à volatilidade dos fundos imobiliários apresenta uma melhor característica, mas não significa que as 20% melhores ações não deem mais que os fundos imobiliários, né? E aí que eu me pego nas ações. Tu gosta de investir através da análise técnica, que eu sei, muito competente. Fez uma análise da Fleury na semana passada para mim, que foi estouro. Já colhi já os resultados essa semana. Lá no Chave Invest, né? Fala aí de novo aí o teu endereço. @Chave Invest, XAVI Invest. Show. Quais ativos, agora falando de ações e fundos imobiliários, que você está dedicando mais tempo ao estudo, Lucas, e que você acha que as pessoas deveriam estudar também? Como você disse mesmo, Fleury é um bom caso, M Dias 3, Unipar e suficiente, né? Tá. BBSE talvez. E esses ativos, eles estão te chamando a atenção pela análise técnica, pela análise fundamentalista? Qual é a metodologia que você está seguindo para se interessar por esses ativos, Lucas? Elas me chamaram a atenção no gráfico e depois do gráfico eu vou verificar os fundamentos. Então, se for uma empresa realmente boa, com capacidade de valorização, então o gráfico está me mostrando que é a hora certa de entrar. E o que eu gosto de estar conversando com o Lucas aqui é que a gente está na vanguarda do conhecimento. E isso não é coisa que está saindo da nossa cabeça. A gente está com esse livro aqui, ó, Melhores Práticas de Equity Research, livro aqui que o Jacinto trouxe pra gente. E tem um capítulo aqui que fala só como fazer uma mistura de análise técnica com análise fundamentalista, como isso é uma coisa moderna, só que a gente precisa ser consistente nesses métodos. Eu vou só perguntar aqui para o Stefano. Stefano, tem um tipo de fundo imobiliário que ele aposta no desenvolvimento dos ativos imobiliários. Explica melhor para mim aí e quais são as oportunidades e as ameaças que você vê nesse tipo de fundo. Então, o comportamento desse tipo de fundo imobiliário se parece bastante com ações, né, do setor de construção civil, que é uma operação de você comprar o terreno, construir um prédio, vender ou alugar. A característica, a principal diferença do comportamento desse ativo é a irregularidade, é a volatilidade dos rendimentos. Os fundos, esse tipo de fundo pode ficar vários meses sem pagar nenhum rendimento pelo imóvel que está sendo construído ou regularizado, e quando ocorre a venda você recebeu um belo provento que
tende a compensar todo esse momento sem pagamento. O Dr. Marcelo Brandão manda outra pergunta aqui muito interessante. Dá um exemplo aí de fundo de desenvolvimento, Stefano. KNRE. Ele é pirâmide ou não? Não, esse não. Qual é o outro aí que foi suspenso pela CVM, mas voltou a ser negociado e a gente tem que estar de olho para não cair nesse tipo de armadilha? É um excelente assunto você tocar. Excelente assunto. Esse é o Fundo Mérito. Suas negociações já foram suspensas. MFII, é isso? MFII 11. O Finati André aqui até falou disso aqui agora. Então, tem muitas pessoas, vocês também devem receber nas perguntas, avalie minha carteira, e muitas pessoas contendo o MFII. Exato. Vocês que têm ele na carteira, vocês estão caçando altos dividendos. Isso aí não vão levar vocês a um bom lugar. Boa. Vou perguntar aqui para o Jacinto agora sobre alguns segmentos de fundos imobiliários. A gente tem o de lajes corporativas. Quais outros aí que você acha interessante mencionar para a nossa audiência, Jacinto? O setor de shopping centers é interessante. O industrial logístico também é interessante. Os próprios fundos de papéis, tá? A gente também tem agências bancárias, ok? Você tem os de hotéis também, hospitais e até mesmo cemitérios, galera. Cemitério? Exatamente. Esse eu quero passar longe. Vou perguntar aqui agora para o Gabriel Moraes um assunto que eu me interesso muito na área de fundos imobiliários, que é o seguinte: contrato típico e atípico. Explica pra gente aí um pouco da diferença desses dois tipos de contratos. O típico é o que a gente está mais acostumado, né? Você tem 5 anos ali de contrato, no terceiro ano vai ter que ter uma revisional para ver se vai aumentar ou diminuir esse contrato, e o inquilino ele pode sair a qualquer momento com pagamento de uma multa. Já o atípico, ele é mais interessante para o investidor conservador, porque geralmente esses contratos são muito longos, tem várias amarras no contrato, seguros, então caso o inquilino queira sair, ele tem que pagar todos os meses restantes, então o cotista está bem protegido nessa situação. Entre típico e atípico, eu dou preferência ao atípico. Não que o típico seja ruim, mas eu só dou pesos mais fortes para contratos atípicos. Deixa eu ver se eu entendi direito. Para a gente não deixar dúvida para vocês aqui, porque o importante é que vocês da audiência tenham um entendimento bom disso. O contrato típico significa que ele segue a lei do inquilinato, Jacinto? Exato, o contrato típico mais ou menos é o seguinte, ele dura 5 anos, tá? São 5 anos, tá? E no terceiro ano você tem a revisional. O que é revisional? É quando é o seguinte, o locador ele precisa reavaliar o imóvel, ou seja, ele contrata um avaliador independente e faz um laudo de avaliação desse imóvel, que pode subir o valor do aluguel ou descer, isso no terceiro ano, tá? E além disso, em relação a multas, em geral é de 3 meses a 6 meses do valor de aluguel de multas, né? E com duração típica de 5 anos, tá? Isso para propriedades comerciais. Perfeito. Eu estou vendo que a live está bombando aí, eu estou muito feliz com o retorno que o pessoal está dando. Vocês conseguem ver no meu sorriso o quão feliz eu estou. Mas a gente vai ter que terminar essa live. Mas antes de tudo, eu vou deixar eles se prepararem ali. Eu quero que cada um fale de um ativo para estudar e um ativo para passar longe, tá? Então eu vou dar um tempo aqui, vou falar com vocês, vou interagir, vou mostrar a vassoura aqui que o tio Uli estava usando para lavar aqui o chão. Vou mostrar também aqui um presente bom que eu ganhei do Lucas, o Casal Garcia, um vinho português aqui. Então, estou dando um tempo para eles se organizarem, tá? Vamos deixar eles, olha, vou mostrar bastidores de como que eles estão chegando, ó, nas conclusões. Então, tem muito assunto pra gente falar, tem muito assunto mesmo. Tem coisa que a gente nem tocou aqui, mas eu vou te falar uma parada. Se você continuar acompanhando o canal do conhecimento, o canal do Tchuli, você vai saber muito mais sobre fundos imobiliários. E é bom vocês entenderem isso, tá? A indústria totalitária, ou seja, total da indústria de fundos imobiliários no Brasil, ela é menor do que apenas um REIT dos Estados Unidos. O que é o REIT?
Real Estate Investment Trust, que é o fundo imobiliário lá nos Estados Unidos. Ou seja, a indústria aqui ainda está muito no começo. A gente está só no começo da indústria de fundos imobiliários. A gente não falou sobre questões tributárias também. Isso é assunto para uma live próxima, tá? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Olha, botei os caras aqui agora para brigar. Olha, que um quer falar, outro quer falar. Olha só, é isso que eu gosto. Eu gosto do circo pegando fogo. E quem se dá bem com isso é vocês, tá? Tá pronto. Stefano, fala aí de um ativo para estudar e um ativo para passar longe. Um ativo para estudar. Parque Dom Pedro. Onde é que fica esse ativo? Em Campinas. É o quarto maior shopping do Brasil. Também acho que é a cota mais cara que eu conheço. A cota é R$3.000. Contra cento e pouco aí da maioria dos fundos. Mas é um shopping de bastante qualidade, muito resiliente. A cota se valorizou bastante. Então cabe estudo. O ativo que eu recomendo vocês se afastarem no atual momento é o FIGS. Muita turbulência. Para quem está começando, muitas pessoas me perguntam se vale a pena entrar, se não vale. O que é o FIGS? O FIGS é um shopping, é um fundo de shoppings, tem dois shoppings que perdeu o administrador ou o gestor? Exatamente, perdeu na verdade os dois. Olha! Perdeu os dois, então vai ter assembleia aí, corre o risco desse fundo ser desfeito. Então, diante de tamanha turbulência, na dúvida, fica longe. Interessante eles falarem isso aqui na instrução CVM 472, né, Jacinto? Ele fala lá, se o fundo imobiliário ficar sem gestor e administrador por mais de 30 dias, né, ou 15 dias? 30 dias, ele é liquidado. Ou seja, se você comprou a cota lá em cima e segurou o barco e não foi trocado o gestor ou administrador, o fundo é liquidado e você acaba com prejuízo, tá? Então é muito importante que você pague o preço do sucesso antes de começar a investir. A gente vai falar mais sobre onde pagar esse preço e como achar as melhores fontes de estudo para fundos imobiliários. Mas agora o Jacinto vai falar o ativo que ele acha que você deve estudar com carinho e aquele ativo que ele acha que você deve deixar por último na fila, tá? O primeiro ativo que eu acho que vocês devem estudar é o ONEF, ONNEF11, tá? É um ativo de AAA, ou seja, que é um edifício de alto padrão construtivo, na zona sul de São Paulo, na Vila Olímpia. Ele está totalmente locado, é um ativo de excelente qualidade e vale a pena você estudar. Agora, um ativo para vocês ficarem longe é o próprio mérito. Por quê? Porque a CVM já suspeitou de pirâmide financeira desse fundo. Então, abrem o olho, galera, que isso pode ser pirâmide financeira. No entanto, o fundo está sendo negociado no mercado e isso é para testar vocês. Então, fiquem atentos a esse fundo, fiquem longe. Gabriel Moraes, um ativo para galera estudar com carinho e outro ativo para ficar longe. Como eu sou um cara que gosta de investir em qualidade, um ativo para estudar é o Shopping Pátio Higienópolis. Ele é um dos ativos mais antigos aí da Bolsa. Teve uma performance sensacional, tem uma localização muito boa ali na área de Perdizes, em São Paulo. Quem é de São Paulo sabe o que eu estou falando. Então é um shopping maduro, robusto, que cresceu os dividendos ao longo do tempo. Vale muito a pena estudar. E para ficar longe, é um ativo que é totalmente ao contrário do que eu acabei de falar, o XP Macaé. É numa região ruim, é um mono ativo, mas ele é mono inquilino também. E esse tipo de situação, você, principalmente iniciante, tem que ficar de fora. E agora o Lucas fala aqui livremente um ativo para estudar com carinho e outro ativo para se afastar. Na tua opinião? Para se afastar, FAMB11, além o que a gente comentou bastante aqui, é o Fundo de Investimento Almirante Barroso. Isso. É esse que a caixa vai sair ou não? Esse mesmo. Exatamente. E para a gente estudar a BCP11. Só que cuidado, porque esse aí esticou bastante, subiu bastante o preço. É fundo imobiliário ou ação isso? Fundo imobiliário. Boa, quais são as características aí que te chamam a atenção nesse fundo imobiliário? Bom, ele é um shopping, né? Então, o shopping com toda essa gama de lojas, ele naturalmente é mais diversificado.
Ele é mais consolidado na região, exatamente. Interessante você falar de shopping agora. O Stefano, ele gosta de falar para mim alguma característica boa dos shoppings. Parece que no Natal eles pagam 2 aluguéis, 2 proventos. Como é que funciona isso, Stefano? É isso aí. É regra isso ou só alguns fundos que acontece isso? A maioria dos fundos de shopping faz isso. A administração do shopping cobra um aluguel majorado dos lojistas e os cotistas recebem lá para fevereiro ou março um rendimento extraordinário. Então, galera, olha só tem fera aqui, a gente poderia continuar e a gente vai continuar falando sobre fundo imobiliário aqui, nós 5. Vai ter muito conteúdo por vir, porque a gente deixou de falar de várias coisas importantes aí. A gente deixou de falar de vacância. O que mais que é importante falar, que a gente não vai falar hoje, mas só que é importante falar em fundo imobiliário, Stefano? Duração dos contratos. Para você, um assunto que a gente não falou que é importante falar, Jacinto. Preço por metro quadrado. Você, Gabriel, um assunto que é importante falar que a gente não falou nessa live. Vacância física e financeira. Boa. E você, Lucas, um assunto que a gente não falou que vale a pena falar. O Gabriel roubou minha resposta. Oh. Eu ia falar de vacância também. Não, então, olha só, isso só mostra como esse assunto ele é relevante e a gente pode dedicar uma live inteira só para falar de vacância, porque eu tenho a percepção que se a vacância estiver alta e ela for pontual, isso se transforma numa oportunidade. Mas se a gente tiver uma vacância crônica, ou seja, que aquele imóvel, mó tempão que ele está desalugado e a gente não vê o gestor conseguindo um inquilino para aquilo, pode ser preocupante. Então, aguardem que na próxima live a gente vai falar mais sobre fundos imobiliários. Quero agradecer aqui a esses meus amigos. Eu vou deixar a última palavra para eles aqui, eu vou até entregar o telefone na mão deles, eles vão dar a última palavra para vocês e peço que mais uma vez cada um deles fale o seu endereço no Instagram, tá? Valeu! Fala aí, galera. Não se deixem cair em tentação pelos altos rendimentos. Foquem na qualidade da renda e não na quantidade da renda. Me sigam aí no Instagram, @StefanoDias. Galera, é o seguinte, vocês ouviram o recado do Stefano. Stefano tem razão, tá? Qualidade da renda e qualidade do ativo. Me sigam lá, @j.fundosimobiliários, que eu posto todo dia, ou no mínimo 3 vezes por semana, o Snapshot Fit, que é um resumo dos fundos imobiliários, tá? Então é isso. Fala, galera, boa noite. O meu recado é o seguinte: se você está começando e você já quer colocar dinheiro no mercado, comece aos poucos, devagar, mês a mês, vai sentindo a profundidade da água, entendeu? Não coloca os 2 pés de uma vez só, que pode ser danoso para você. Meu Instagram é Gabriel Moraes _8. Eu posto todos os dias conteúdo sobre fundos imobiliários e ações também. E segue lá que tem muito conhecimento. Vou passar aqui agora pro Lucas. Fala, galera, Lucas na área. E o meu recado para vocês é o seguinte: crie sua própria tese de investimento, porque você tem que saber claramente por que você está entrando no ativo e tem que saber claramente que motivo faria você sair desse ativo. Então, você seguindo essa tese, você não fica mais perdido pensando se você deve vender ou se você deve comprar mais. Então, me acompanha lá no Instagram e olha meus stories que eu fico postando muita coisa sobre isso, tá? Bate o olho. E para finalizar essa live, eu vou falar o seguinte: eu vou fazer um story e vou botar um link lá que é da lista VIP do curso de fundos imobiliários que o Tio Uli vai lançar no mês que vem. É isso mesmo. Vai ter uma lista VIP e só as pessoas que colocarem o nome que eu botar nesse story vão ganhar um desconto exclusivo para participar desse curso, tá? E só para finalizar uma coisa, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês, ó. Tio Uli tá aqui, ó. Dólar, veio moeda, né? Hoje, só para deixar claro, foi o melhor dia de variação da história do meu patrimônio. É isso mesmo. Tio Uli nunca teve tão grande financeiramente. E é só o começo. Por quê? Deu play, hein?
Deu blay, galera. Deu blay brabo. Quem viu o Bovespa aí subindo hoje mais que 2%, sabe que o investidor está participando disso porque o mundo mudou. Aqui, ó, mais 2,67%. É só o começo. Beijo.